Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender a tecer este kimono de crochê, ele é estilo boho, deixei com essas cores aqui para ficar bem nessa pegada boho, mas vocês também podem tecer a peça numa cor única. Como é uma peça grande, demanda um pouquinho de tempo, então eu tentei reproduzir ela com esse ponto, que é o ponto V, para facilitar, não ficar um trabalho tão demorado. Apesar de, ter a questão dos arremates, também tentei deixar aqui a cada 2 carreiras a troca de cor, para ficar com um pouco menos de acabamentos finais, para a gente finalizar a peça. Enfim, apesar do trabalho, todo o esforço será recompensado quando vocês finalizarem a peça, provarem no corpo, vocês vão ver como ela fica linda e como dá para compor com vários looks. E aqui eu já tinha deixado um spoiler para vocês nas minhas redes sociais que eu estava reproduzindo a peça e que eu estava utilizando o fio Nina. Ele é um fio 100% acrílico e o tex é de 375. Ele é um fio um pouquinho mais fino, então ao mesmo tempo que eu queria que a peça ficasse quentinha, eu queria ela com um acabamento mais leve, já que é uma peça grande, então pra gente se sentir confortável com uma peça leve. Vocês podem reproduzir a peça com fio de algodão, caso vocês não queiram fio acrílico, é bem adaptável. Eu vou ensinar todo o passo a passo sob medida, então vocês conseguem adaptar com o fio da preferência de vocês. E lembrando que o meu kimono ficou bem grandão, ele chega quase lá nos pés, eu queria essa versão mais longa, e conforme vocês vão tecendo as carreiras de baixo para cima, vocês podem ir medindo no corpo de vocês e deixar a peça menor. Eu optei por utilizar o fio Nina, que ele é um fio um pouquinho mais fino do que o fio molê, do que o fio flash. O tex dele é de 375, enquanto os outros o tex é de 500. Fio 100% acrílico igual aos outros, e a metragem do Nina também é muito bacana. Ele vem com 267 metros, enquanto os outros vêm com 200. Aqui eu estou utilizando 5 cores diferentes. Essa aqui é 2234, essa é 1575, essa é 8348, essa daqui é 0713 e essa daqui é 0049. Em questão de quantidade de novelos que eu utilizei para a peça inteira, então foram no total 5 novelos inteiros dessa versão de 100 gramas. E aí eu tinha mais um novelo de cada cor de 100 gramas, mas caso vocês forem comprar, o fio Nina ele tem a versão de 40 gramas. E aí eu indicaria então que vocês comprem 5 novelos do tamanho de 100 gramas, e aí vocês podem comprar mais 4 novelos de 40 gramas. Esse daqui eu nem cheguei a usar o segundo novelo, tá? Então por isso que eu falo que vocês podem comprar daí mais 4 das cores aqui que vocês verem que vai faltar. Por exemplo, eu comecei a peça na cor rosa, depois eu fui pro azul, depois pro marrom e aí o laranja. Então, como eu comecei a peça já lá de baixo, nessas cores aqui, foram as que eu mais utilizei. E aí, com a versão de 40 gramas, vocês conseguem compensar e não precisar comprar, o novelo maior. A não ser que vocês queiram depois, guardar esse fio para outros projetos. Se quiserem utilizar um fio molê, um fio flash, é bem opcional. Tem muita gente que tem esses fios guardados em casa. Eu diria assim que, por eles terem uma metragem menor e o tex ser um pouquinho mais grosso, vocês utilizem um pouco mais de fio. Eu diria por volta de uns 8 novelos de 100 gramas, porque a peça ficou grande, Mas vocês também podem fazer uma versão mais curta. E também podem utilizar aí fios de algodão. Eu não saberia dizer para vocês a quantidade exata, porque como eu fiz acrílico, não tenho noção no fio de algodão. E aí aqui eu estou usando também uma agulha de crochê de 6 milímetros. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, 2 marcadores, tesoura e fita métrica. Para iniciar o passo a passo, eu vou tentar fazer um desenho aqui, uma amostra de como será a modelagem do nosso kimono. Geralmente, quando eu ensino peças abertas, nós dividimos ali pela circunferência do busto, e aí dessa divisão nós trabalhamos frente, depois as costas, as mangas, e daí a gente costura toda a peça. Para facilitar o kimono, eu já vou iniciar com cordão de correntinhas, onde nós vamos estar trabalhando ao mesmo tempo frente e costas. E aí, quando chegar em determinado momento, nós vamos fazer a divisão da parte das costas e as 2 frentes. As mangas vão ficar por último. Então, basicamente, a única parte que nós vamos ter que costurar na peça é a junção da parte da frente com a parte das costas. Então, aqui eu vou virar o papel porque eu sou canhota, então tem que virar pra cá, tá, gente? Então, assim, por exemplo, nós vamos começar aqui com um cordão de correntinhas, já equivalente à frente e às costas. No meu caso, a peça equivale a um tamanho P, e eu teci um total de 154 correntinhas iniciais.
Para um tamanho M e G, eu indicaria 164 correntinhas iniciais. Lembrando que esse daqui é com o fio Nina, tá? Se vocês forem trabalhar aí com outros fios, eu vou falar para vocês como que vocês vão tirar as medidas. E aí, para um tamanho GG, eu indicaria que vocês iniciem com 174 correntinhas. E aí, como eu falei, então nós vamos iniciar aqui, ó, de baixo para cima. Aí nós vamos trabalhar esse cordão de correntinhas iniciais já pegando frente e costas. E aí nós vamos subindo, vai ficando tipo um quadradão. E aí vocês vão trabalhando aqui a quantidade de carreiras necessárias. No meu caso aqui, eu queria deixar na altura do pé. Então eu fui medindo mais ou menos da altura do pé até chegar próximo ali abaixo do meu braço, tá? Quando chegar aqui abaixo do braço, aí nós vamos dividir a peça. Nós vamos então dobrá-la aqui ao meio. E aí depois nós vamos dobrar novamente, tá? Lá na frente vocês vão entender melhor. E aí nós vamos trabalhar depois aqui essa peça dividida. Então aqui vai ficar como se fosse a parte do braço com a frente, tá? E daí aqui o outro braço com a frente. E aqui o restante vai ser a parte das costas, tá? Então é mais ou menos isso aqui, mas nós vamos trabalhando tudo de forma igual. Quando chegar na parte da divisão, aí nós vamos trabalhando aqui, depois nós cortamos o fio, trabalhamos lá a parte das costas, corto o fio e trabalho novamente aqui a parte da frente. Então é basicamente isso. Se vocês estranharem que tá uma quantidade muito grande de correntinhas, é porque nós já estamos trabalhando então frente e costas ao mesmo tempo, e aí lá na frente que nós vamos fazer a divisão das partes. E agora explicando as minhas 154 correntinhas iniciais, deu aproximadamente 100 centímetros, e aí como que eu cheguei nessa medida? Eu fui tecendo o cordão de correntinhas, e aí eu fui medindo na circunferência total do meu busto, e acrescentei algumas correntinhas para que a peça ficasse mais solta. Então eu tenho 90 centímetros de busto, e aí eu acrescentei 10 centímetros, que deu então ali os 100 centímetros que eu falei para vocês. Então, esses 100 centímetros com o fio Nina foram 154 correntinhas no total. Para vocês adaptarem com outros fios, ou então se a peça for para uma outra pessoa, vocês podem então pegar a circunferência total do busto e acrescentar 10 centímetros. E aí vocês vão ter aí basicamente o tamanho necessário para já ir tecendo frente e as costas, e lá na frente vocês vão fazer a outra divisão, que é a parte da cava. Para começar a amostra do ponto com vocês, eu reduzi aqui minhas 154 correntinhas para 24 correntinhas. Eu vou fazer uma amostra, porque senão vai ficar muito extenso a nossa videoaula. Mas eu vou deixar o gráfico aqui do ponto. Ele é bem simples, vocês vão trabalhar em todas as carreiras, o primeiro e o último ponto sempre em ponto alto, então vai ficar um ponto alto sozinho aqui no início e no fim de cada carreira, e entre os meios aqui das carreiras vocês vão trabalhando o ponto V. Então, como que é o ponto V, tá? Então, aqui eu com as minhas 24 correntinhas, que é uma amostra, eu vou pular aqui 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha eu vou vir aqui, trabalho um ponto alto dentro do mesmo espaço, com uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Então, essas 5 correntinhas que eu pulei, ela já deixou aqui, ó, um ponto alto sozinho no início da carreira, e aqui já temos o primeiro ponto V. Agora, vocês vão seguindo, trabalhando o ponto V até chegar lá na última correntinha, tá? Então, vocês sempre vão pular duas correntinhas na base. No próximo, vocês vão trabalhar um ponto V. Ponto alto, seguido de uma correntinha, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Dá a laçada, pula 2 correntinhas, na terceira trabalha um ponto V. Vai dar a laçada, pula 2 correntinhas na base, trabalha um ponto V. Isso até lá o final. Aqui eu tenho mais correntinhas para ir trabalhando, então pula 2 na base, na terceira trabalha um ponto V. E aí vocês vão trabalhar 2 carreiras, caso queiram fazer igual eu, né? Cada 2 carreiras trocando de cor. Então eu vou trabalhar 2 carreiras no rosa, depois eu passo ali pra cor azul.
Aí agora que nós estamos chegando ao final da carreira, e aí eu vou observar quantas correntinhas eu tenho. Aqui eu tenho uma, duas, e daí na terceira eu vou fechar então com um ponto alto, porque fechou a carreira, certo? Ó, não tenho mais correntinha para trabalhar. Então eu fechei aqui com um ponto alto no início e no fim, e entre os intervalinhos trabalhando o ponto V. Na segunda carreira, vocês vão subir aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, vira o trabalho. Aonde tem o ponto V, vocês vão repetir ponto V sobre ponto V. Então, ó, lá entre os dois pontos altos tem aquela correntinha, dentro do espaço vai trabalhar um ponto V. Ponto alto, correntinha, ponto alto dentro do mesmo espaço. Ponto V está aqui, cuide para não trabalhar no intervalinho entre um ponto V e o outro, é sempre acima do ponto V, tá? Vocês vão trabalhar outro ponto V. Dou a laçada, próximo ponto V está bem aqui, trabalho ponto V sobre ponto V. E assim vocês vão trabalhando por várias e várias carreiras, é bem facinho, esse ponto é bem rapidinho, cresce bem rápido o trabalho de vocês. Aqui eu tenho, ó, mais um ponto V, deixa eu achar aqui onde está o ponto V, tá bem aqui. Aqui eu tenho o último ponto V da sequência. E aí aqui eu finalizo, ó, com um ponto alto sozinho sobre aquele ponto alto que era lá do início da carreira, certo? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, deixo um tanto de fio, corto o fio porque nós vamos começar a trabalhar a outra cor. A cor da sequência que eu escolhi foi o azul, então eu venho aqui, pego o fio na cor azul, coloco na agulha, vou vir bem em cima aqui onde eu fechei a carreira, cortei o fio, ó, bem em cima ali daquele ponto alto, ó, sobre ele, subo 3 correntinhas. Verifico onde está o ponto V aqui, ó, na sequência, ele está bem aqui, aí trabalho ponto V sobre ponto V. Novamente vou dar a laçada, o ponto V está bem aqui, trabalho ponto V sobre ponto V. Estamos chegando aqui, ó, no último ponto V da sequência. Trabalho aqui meu último ponto V. E aí finalizo a carreira com um ponto V, um ponto alto sozinho aqui, ó. O ponto alto está bem aqui. Finalizo com um ponto alto aqui. Mais uma carreira trabalhando na cor azul. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho e sigo, assim por várias carreiras. A cada carreira troca, a cada 2 carreiras troca de cor, sempre trabalhando ponto V sobre ponto V, e no final da carreira sempre deixando um ponto alto sozinho, assim como no início da carreira. Retornando com a nossa peça, como eu falei para vocês de primeiro momento, a quantidade de pontos por carreira que nós estamos trabalhando aqui, a largura da peça, ela já está pegando frente e costas. E a partir de um certo momento nós vamos ter que fazer a divisão para trabalhar somente a parte das costas e as 2 frentes, certo? Então aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês saberem quantas carreiras vocês vão tecer, se vocês forem tecer a peça do tamanho da minha, que vocês podem fazer a peça mais curta, né? Na altura do joelho, um pouco acima do joelho ou um pouco abaixo do joelho, eu quis a peça bem próxima ao calcanhar, ali quase chegando lá no pé, para ficar um casaco bem grandão. Então eu trabalhei aqui, a cada 2 carreiras nós vamos trocando a cor, certo? Então eu trabalhei um total de 62 carreiras, tá? Foram 62 carreiras, medindo ali próximo à altura do busto, até lá embaixo, perto do meu pé, próximo ao calcanhar, deu 95 centímetros de altura. Então, caso vocês forem utilizar um outro fio ou queiram saber mais ou menos em centímetros, antes de iniciar a cava, então foi um total aqui, ó, de 95 centímetros trabalhando em carreiras de vai e vem, ou 62 carreiras no total. E se tratando de uma peça colorida, nós teremos aqui, né, os
os tão famosos arremates. Tem muita gente que tem preguiça, que não gosta de trabalhar com peça colorida, exatamente por isso aqui, como expliquei pra vocês, eu tentei então deixar sempre do mesmo lado aqui o início e o fim das carreiras, as trocas de cores para facilitar os arremates e também a cada 2 carreiras para nós irmos trocando a cor. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês para facilitar. Vou lá no início, na primeira carreira, ó, que a gente começou na cor rosa. Então, eu vou verificar aqui qual que é o lado certo e o avesso, ó. Então, o lado certo, ele fica assim, ó, como se os pontos estivessem bem certinhos. O lado do avesso, ele fica aparecendo, ó, que tá em relevo, ó. Vocês percebem que está ao contrário a peça. Então, nós vamos trabalhar esses arremates para que eles fiquem aqui, ó, pro lado de dentro da peça, como se fosse o avesso. Eu vou virar pra cá, então, ó, deixando o avesso aqui pra parte de cima, ó. Podem ver que tem alguns arremates aqui já, pra eu finalizar, que foi fio ali que eu fui adicionando nas carreiras. E aí, o que nós podemos, então, fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, pego as 2 pontas que estão aqui, aí eu vou passar essas 2 pontas dentro da agulha de tapeçaria pra facilitar. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Ó, então, passei uma pontinha aqui, passei aqui as 2 pontinhas. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu pego essas 2 pontinhas e aí eu vou passar aqui por dentro, como se fosse do lado avesso da peça. Vou intercalando, passando aqui, ó, por dentro o fio, pra ele esconder aqui na parte de trás da peça. Vou passar aqui, ó, mais algumas vezes, ó. Tipo, tento passando aqui, ó. Estão vendo, ó? Tô passando entre as correntinhas, o ponto ali atrás, que não apareça aqui, ó, na parte da frente. Aí, eu vou puxando aqui, ó. Aí, agora eu vou vir aqui mais uma vez e daí nós já podemos arrematar, ó. Como que eu vou fazer? Passo o fio aqui por dentro, passo mais uma vez, meio como se estivesse fazendo um nó, tá? Aí, vocês podem mais uma vez passar aqui por dentro, passa ali de novo. E aí, vocês podem pegar aqui, ó, com auxílio de uma cola. Eu tenho essa cola pano aqui, que ela é branca, mas depois que ela seca, ela fica transparente. E aí, pra a gente não ter aí, né, o perigo de que esse arremate se solte depois, quando vocês forem usar a peça, ou se a peça for por encomenda, ó. Então, vocês aplicam ali uma gotinha de cola, depois ele fica transparente, ó. Eu vou fazer mais um nó bem firme aqui, cuidando para não repuxar aqui a peça, tá? Aí, vocês conseguem cortar essa sobrinha aqui. Aí, então, o acabamento vai ficar aqui, ó, na parte de dentro da peça, ó. Não aparece aqui pro lado de fora, ó, ficou escondidinho. E aí, vocês conseguem, então, fazer dessa forma aqui para arrematar todos esses fios. E vocês já podem, então, partir para essa etapa dos arremates ou pode deixar por último, tá? Eu já deixei essa dica aqui, caso vocês queiram primeiro finalizar isso, depois começar a segunda etapa. Eu aqui vou deixar para depois. Para a segunda etapa, nós temos que dividir, então, a peça. Nós vamos trabalhar agora a parte das costas separada e as 2 frentes também. A coisa mais fácil para vocês conseguirem dividir, então, frente e costas, nós vamos primeiramente pegar aqui a peça, vamos dobrá-la ao meio, olha só, peguei ponta com ponta e dobrei ao meio. Depois, nós vamos dobrá-la mais uma vez. Ó, deixa bem certinho, vê aqui embaixo, ó, tá bem certinho aqui as pontas dobradinhas, ó. A peça inteira tá bem dobradinha, então nós dobramos ao meio e depois dobramos mais uma vez, ó. Então, como se ela tivesse aqui, ó, em 4 partes, certo? E aí, vocês vão virar pra cá a peça, vão contar quantos pontos tem aqui, ó. Depois daquele ponto alto fica sozinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho 12 pontos. Então, na nossa frente, nós vamos ter 12 pontos para cada lado. E o restante vai ficar aqui na parte das costas. E aí, para facilitar, eu vou pegar um marcador aqui. Deixa eu ver, essa aqui foi a última carreira que eu trabalhei. Ó, o fio tá aqui, né? Pra a gente não acabar fazendo a divisão lá na parte de baixo. Então, como eu falei, era 12 pontos. Pontos vezes, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui no meio, entre o ponto V12 e o 13, ó, bem no meio dele, eu vou colocar um marcador, para eu saber que aqui é o início e o fim das carreiras de uma das partes da frente, tá? Então, ó, essa aqui vai ser uma das frentes.
Agora eu vou desdobrar aqui a peça, vou vir aqui, ó, nessa outra ponta. Aí, novamente, eu vejo aqui onde está o ponto alto sozinho. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem no meio aqui, ó, do ponto entre o número 12 e o 13, coloco o marcador. Então, eu vou saber que aqui é o início e o fim das carreiras da outra parte da frente. Abrindo aqui agora, olha só. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Então, aqui dessa ponta até aqui é a nossa parte da frente. Aqui ficou a parte das costas da peça e aqui a outra parte da frente. Essa é a forma mais fácil para vocês fazerem a divisão. Outra forma que vocês podem fazer também é esticar a peça aqui de comprido. Aí vocês meçam quanto ficou aqui de largura. Deixa eu fazer um exemplo aqui, medindo a minha. Então, vocês vão medir ali de uma ponta a outra. Ficou com aproximadamente 100 centímetros. Aí, vocês vão dividir 100 por 2, vai ficar 50. Dos 50, vocês vão dividir mais uma vez por 2. Então, 50 divididos por 2 dá 25 a conta, certo? Esses 25 seriam os 25 centímetros que você tem que deixar mais ou menos aqui ó, na parte da frente, tá? Então, se vocês colocarem aqui, ó, no marcador que eu deixei aqui até a ponta, ó, deu os 25 centímetros que eu falei ali pra vocês. Então, tem essas duas formas. Ou vocês podem dobrar ao meio, depois dobrar mais uma vez. E aí, vocês dividem aqui as duas frentes, deixando o meio. Ou vocês podem medir a largura total, divide por 2 do resultado, mais uma vez dividir por 2. Vocês já podem ir aproveitando, por exemplo, agora aqui eu vou trabalhar a cor azul. Eu vou seguir a sequência aqui de baixo. Então, depois do rosa, eu uso o azul. Para começar, então, a próxima carreira, eu já vou começar aqui na parte da frente, usando o azul nas duas carreiras. Vou cortar o fio, já vou pular aqui para a parte das costas e depois corto o fio e pulo aqui para a parte da frente. Eu acho que, como eu já vou estar trabalhando com a mesma cor, é mais fácil já trabalhando ambas as partes ao mesmo tempo do que primeiro fazer uma parte, depois a outra e a outra. Mas é opcional, tá? Então, aqui tá dobrado ao meio, porque eu não consigo deixar a peça inteira para vocês. Mas aqui está, ó, a última carreira que eu trabalhei no rosa, cortei o fio. E agora eu começaria no azul. Então, eu vou pegar aqui já o fio na cor azul. Então, eu já subo aqui, ó, trabalhando 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. 1, 2, 3. Ó, daí ficou esse fiozinho aqui, né? Os dois fiozinhos aqui da troca de cor. Vou fazer um nozinho aqui para que ele não se solte. Aí, nós sempre começamos aqui, então, com essas 3 correntinhas, que equivale àquele ponto alto que fica sozinho. Já pulo aqui, ó, pro próximo ponto V, trabalho ponto V. Pulo pro próximo ponto V, trabalho ponto V, até chegar lá no marcador, tá? Aqui eu tenho mais um. E aí, antes do marcador aqui, ó, eu tenho mais esse aqui. Aí, nós fechamos, iniciamos a carreira sempre com um ponto alto sozinho, certo? Então, eu vou vir bem aqui, ó, no marcador, entre o meio desse ponto V com esse daqui, ó, nós temos esse espaço aqui, certo? Então, aqui eu fecho, ó, com um ponto alto. E aí, nós terminamos aqui, ó, a primeira carreira já da divisão na parte da frente. Aqui seria a parte das costas e aqui a outra frente. Subo novamente aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aí, eu vou virar aqui o trabalho. E eu vou voltar trabalhando, ó, até o final da carreira ali, na mesma cor, né? Cada 2 carreiras trocando de cor. Aí, quando eu chegar ali no final, eu vou cortar o fio. Aí, já vou pular ali pra parte das costas. Vou trabalhar também as 2 primeiras carreiras na mesma cor. Depois, eu corto o fio e vou lá pra outra frente. Ó, estou chegando aqui no final dessa primeira carreira da divisão na parte da frente. Fecho aqui com um ponto alto. Vou dar aqui um ponto baixíssimo para que não acabe
soltando, né, aqui a carreira. Deixa eu tirar esse fio aqui. Deixo um tanto de sobra aqui do fio, corto ele. Aí agora eu vou voltar aqui, ó, aonde tem a divisão na parte das costas. Então, aqui já estou com o fio preso na agulha. Vou vir bem no marcador aqui, ó, onde eu finalizei com aquele ponto alto sozinho. E eu vou prender o fio aqui dentro, subindo também aqui 3 correntinhas e deixando mais uma vez um ponto alto sozinho para fazer parte aqui, ó, da parte das costas, tá? Aí aqui eu pulo já, ó, pro próximo ponto V. E aí eu sigo trabalhando em pontos Vs, ó, sobre os pontos Vs da carreira anterior, até chegar ali no marcador. Aí, quando eu chegar aqui no marcador, nós vamos fechar aqui com um ponto alto sozinho, vamos subir um ponto alto e voltar trabalhando a carreira. Olhem só, comecei aqui onde está o marcador, com aquele ponto alto sozinho, fui trabalhando aqui os pontos Vs, estou chegando aqui, ó, no último ponto V antes do marcador, então eu trabalho aqui mais um ponto V. Dentro do espaço aqui onde está o marcador, trabalho um ponto alto sozinho. Subo 3 correntinhas, aí eu vou virar a peça, porque eu vou voltar trabalhando agora a carreira em pontos Vs aqui, ó, até chegar aqui, ó, no marcador, onde tem aquele ponto alto sozinho. E aqui eu estou chegando ao fim da carreira, o marcador está bem aqui, aqui eu tenho mais um ponto V. E aqui tá aquele ponto alto sozinho. Daí eu fecho aqui então com o ponto alto, ó, faço um ponto baixíssimo aqui, corto o fio. Então, ó, agora eu vou virar de novo a peça pra cá, ó. Deixei ela reta, né? Nós começamos aqui a primeira parte, que é a frente, já trabalhamos aqui a primeira parte das costas, as 2 primeiras carreiras. E tá aquele marcadorzinho aqui, ó, pra trabalhar a outra parte da frente. Então, novamente, eu pego o fio, prendo na agulha, venho bem aqui onde está o marcador, que nós deixamos aquele ponto alto sozinho. Vou trabalhar aqui, ó, já prendendo o fio, um ponto alto sozinho aqui também. Então, subo já aqui, ó, 3 correntinhas. Pulo pro próximo ponto V. E assim eu sigo, ó, até o final aqui da carreira, finalizando aqui com um ponto alto sozinho. Chegando ao final da carreira, aqui eu tenho mais um ponto V. E aí eu tenho o ponto alto sozinho, trabalho um ponto alto sozinho sobre ele. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro pra cá, ó, eu vou trabalhar mais uma carreira aqui até o marcador. Chegando aqui, ó, no marcador, tá o ponto alto sozinho, ó, trabalhei o último ponto V. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, vou fazer aqui mais um pontinho e vou cortar o fio pra gente começar a próxima carreira utilizando a cor da sequência, que vai ser a cor marrom. Aí agora eu vou vir aqui, ó, no começo, onde ficou o fiozinho sobrando, vou prender o fio na cor marrom, subindo aqui com 3 correntinhas, sigo trabalhando ponto V sobre ponto V, chegou aqui, trabalho ponto alto sobre ponto alto, volto trabalhando ponto V, fecho com ponto alto. 2 carreiras na cor marrom. Depois eu vou vir aqui onde eu cortei o fio, prendo a cor marrom, trabalho 2 carreiras no marrom. Corto o fio, prendo aqui onde está o fiozinho, né, na espera, trabalho 2 carreiras no marrom. E assim eu vou seguindo a sequência aqui, até que essas carreiras cubram a partir do busto ali, né, a parte da frente, até passar ali acima do nosso ombro. Finalizei, essa aqui é uma das partes da frente, essa daqui é a parte das costas, essa aqui é a outra parte da frente. No total, eu teci 14 carreiras, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Agora, eu vou medir para vocês aqui essas 14 carreiras em centímetros. Então, pegando aqui do ombro até abaixo do braço, deu aproximadamente 20 centímetros. Finalizei essa parte aqui da frente, costas, agora nós temos que unir, então, a parte da frente com as costas, costurando aqui em cima, vejam só. Ó. Então, como que nós vamos fazer isso?
E aí eu vou unir então, né, aqui a minha parte da frente com a parte de trás, ó. Vamos deixar bem certinho esse marcador aqui, eu já posso tirar daqui. Já inclusive fiz os arremates aqui na parte de dentro, pra gente já começar em seguida a fazer as mangas. Então, basicamente, ó, nós pegamos aqui, dobramos a peça, a parte da frente com a parte das costas. Vou vir aqui, ó, bem em cima do primeiro ponto. Passo a agulha aqui, ó, daqui vai ficar a passagem do braço. E aqui é como se fosse acima do ombro. E aí, agora é bem simples, ó, não precisa nem virar ao contrário a peça. Procurem deixar os pontos, ó, aqui tá ponto alto sobre ponto V sobre ponto V. E aí, vocês vão bem em cima, ó, dos pontos, trabalhando dessa forma aqui, ó. Passando aqui, ó, de dentro pra fora. Sempre tentando deixar os pontos alinhados pra não ficar com a parte de trás ou da frente torta. Ó. Aqui, como ficou o fio na cor marrom, a última carreira, talvez vocês não consigam ver bem certinho o detalhe, ó. Mas então, eu tô costurando bem aqui, ó. Ponto V aqui atrás, aqui ponto V, e aqui os dois pontos altos que ficam sozinhos, né? Aí, é só seguindo, ó. Coloco aqui, ó, ponto V sobre ponto V. Passa a agulha aqui, ó, um sobre o outro, pra gente ir unindo frente e costas. Finalizei a costura, passei aqui por dentro, ó, o fio, e aí eu puxei ele como se fosse aqui pra parte de dentro, ó, pra gente poder fazer um nozinho aqui nessa sobrinha do fio. Deixa eu já tirar aqui, então, da agulha de tapeçaria. Ó, então, nós vamos costurar aqui na parte de dentro, né, o final aqui, ó, o arremate, pra que depois não fique aparecendo na parte de fora, ó. Aqui vocês também podem aplicar uma gotinha de cola. Vou fazer mais uma vez aqui e corto o fio. Então, desse lado aqui, ó, já está finalizado. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. E agora que nós já terminamos aqui a costura do ombro, nós vamos começar a trabalhar a parte da manga. Aí, por último, eu vou deixar os acabamentos aqui na frente da peça. Aqui eu já adiantei uma das mangas, então só para vocês verem como ela fica finalizada, mas eu vou iniciar a segunda manga com vocês, tá? Aqui eu trabalhei um total de 26 carreiras, a cada 2 carreiras fazendo a troca de cor. Comecei também a manga de cima para baixo, então eu já comecei com a cor rosa e fui seguindo a mesma sequência que nós começamos lá na parte de baixo do meu casaco. Eu vou medir para vocês aqui em questão de altura, pegando da altura ali do início do ombro até o punho. Essas 26 carreiras ficaram com 42 centímetros no total. E aqui, ó, pegando a parte da frente, a largura da minha manga deu por volta de 25 centímetros. Para começar aqui a trabalhar no ponto V, de forma circular por toda a manga, nós não vamos mais trabalhar início e fim das carreiras com o ponto alto sozinho, tá? Vai ser sempre ponto V sobre ponto V. Então, aqui, ó, com a cor que eu escolhi para começar a carreira, que é a cor rosa, eu vou vir bem aqui embaixo, ó, no início da nossa manga, que é na parte de baixo, aqui tem aqueles 2 pontos altos que ficavam sozinhos, ó, que foi na divisão entre frente e costas, né? Eu vou unir os dois, então eu vou vir aqui, ó, pego bem em cima de um ponto alto que está sozinho, com o ponto alto do outro lado, aí eu fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo, já prendendo o fio aqui pra gente iniciar a peça, tá? E aí, agora aqui nos espacinhos, ó, das carreiras, aqui nas bordinhas, nós vamos começar a completar com ponto V. Então, eu já vou começar aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, mais uma. Então, as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Venho dentro do espaço aqui, ó, faço mais um ponto alto. Aqui eu fiz um ponto V. Vou dar a laçada, ó, aqui tem um novo espacinho, trabalho um ponto V. Aí, eu olho aqui onde tá o próximo espaço, ó, está bem aqui. Trabalho um ponto V. Opa. Aí, olho novamente aqui onde tem o espacinho também aqui, ó. Trabalho um ponto V. E assim eu vou completando toda a carreira aqui em ponto V, onde tem esses espacinhos aqui, ó, das carreiras que nós estávamos trabalhando no corpo da peça. Olhem só, eu comecei aqui, já fiz toda a volta, estou chegando novamente aqui, ó, no início, onde tem o primeiro ponto V. Então, aqui dentro desse espaço eu fecho aqui com um ponto V.
Aí, vou vir lá naquelas correntinhas iniciais, bem no topo aqui, ó, eu fecho com um ponto baixíssimo. E a primeira carreira está finalizada. Nós vamos trabalhar a cada 2 carreiras fazendo a troca de cor, certo? Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Olha aqui onde está o ponto V, vou vir novamente dentro dele aqui, ó, subo aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivalem a um ponto alto mais a correntinha de separação, volto dentro do espaço, faço um ponto alto. Aí, agora, nós seguimos aqui onde tem o ponto V, trabalhando ponto V sobre ponto V. Como eu falei pra vocês, início e fim das carreiras, não tem mais aquele ponto alto sozinho, certo? E aí, vocês vão trabalhar aqui, então, a cada 2 carreiras fazendo a troca de cor. Finalizando aqui a segunda carreira na cor rosa. Aqui o último ponto V. E aqui tá o ponto V com aquelas 3 correntinhas iniciais. Vou vir bem no topo aqui, fecho, então, com um ponto baixíssimo, pra gente fechar a nossa segunda carreira na cor rosa. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, mais uma vez. Vou cortar o fio. E aí, eu vou iniciar a próxima carreira com outra cor, né? Então, a próxima cor seria no azul. Prendo o fio aqui na agulha. Venho bem aqui onde eu cortei o fio, onde está o ponto V. Tá bem aqui, ó, certo? Então, eu vou vir bem dentro aqui do ponto V. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, que equivale a um ponto alto mais a correntinha de separação. Esses fiozinhos eu deixo aqui, ó, para depois ir arrematando. Volto dentro do ponto V, faço um ponto V. E agora é só seguir, ó. Dou a laçada, pulo pro próximo ponto V, trabalho um ponto V sobre ele. Dou a laçada, pulo lá pro próximo V, trabalho ponto V. 2 carreiras nessa cor, troco o fio e assim eu vou trabalhando até chegar lá à altura que eu preciso para a minha manga. E aqui eu estou finalizando a segunda manga, 26 carreiras no total. A carreira de número 27, assim como eu fiz lá na primeira, eu vou complementar aqui, ó, com uma carreira em ponto baixo. Além de deixar com acabamento mais bonito, a borda da manga também facilita para que não fique virando, sabe? A bordinha aqui quando vocês forem utilizar a peça. Então, aqui já é, ó, onde eu estou completando com pontos baixos, e aí falta eu finalizar aqui toda a volta. E aí, depois que nós finalizarmos as 2 mangas, nós temos que fazer um acabamento aqui na parte da frente da peça, por toda a lateral, certo? Olha só, então aqui tá a frente e aqui está a outra frente. Então, nós vamos deixar virada para cima aqui o casaco. Vamos vir aqui, ó, no final do casaco, bem aqui, ó, nós vamos então trabalhar 4 carreiras em pontos baixos. Eu vou escolher a cor rosa para começar a trabalhar em pontos baixos, tá? Então, basicamente, ó, vocês vão prender o fio aqui embaixo, ó, nesse espacinho que está aqui, ó, faço aqui já um ponto baixo. Esse fio a gente vai arrematando, e aí vocês só vão passando aqui, ó, na bordinha da parte da frente da peça, ó, vão preenchendo aqui em pontos baixos. Cuidem para não fazer muito ponto baixo perto um do outro, também cuide para, de repente, não ficar muito longe um do outro, para ficar com um acabamento bem bonito, ó. Então, estão vendo, ó, que eu já fiz alguns pontinhos, estão ficando um próximo ao outro. Aqui eu vou fazer mais um, e assim eu vou seguindo, ó, por toda a lateral. Aí, eu vou trabalhar aqui 2 carreiras na cor rosa, depois 2 carreiras na cor marrom. Antes de encerrar a videoaula, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal que não deixe de se inscrever, ativem as notificações para vocês sempre estarem por dentro dos projetos novos. E esse aqui é o nosso projeto finalizado. Aqui eu terminei as 2 carreiras, ó, em pontos baixos. Vocês podem trabalhar mais carreiras caso haja necessidade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça linda. Caso vocês reproduzam, não deixe de me marcar lá nas redes sociais para eu ver a versão de vocês também. Um beijo e até a próxima aula!